desde o trabalho da codificação de Kardec, muitas casas espirituais foram abertas na Terra para trazer aos homens as palavras que Jesus não podia dizer quando esteve há 2000 anos entre os homens na Terra. Tanto que os homens não valorizaram sua presença. O Cristo não poderia falar para aquela gente ainda inculta e despreparada sobre o poder espiritual e sobre o que os espíritos poderiam fazer para ajudá-los. Os escribas e fariseus valorizavam e destacavam mais os endemoniados do que os próprios profetas. Ressaltavam a força que os obsessores exerciam sobre o homem, mas não sentiam o que o amor também faziam por todos eles. Passados 2 milênios, o estudioso Kardec via a necessidade de conhecer os fenômenos e transcrevê-los. Tamanha importância tinha para a humanidade a comunicação dos espíritos, a fim de esclarecer a todos, pois o objetivo de Kardec era que os governos prestassem atenção ao que os espíritos tinham de informação sobre a melhor forma de governar e acertar. Vinham-se muitas informações, mas os homens, sempre fazendo comparações, esqueceram que os espíritos, como qualquer ser humano, evolui e melhora a sua conduta quando é esclarecido da verdade. Como ensinou Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O espírito evolui. Para que tal fenômeno ocorra, as casas espirituais foram abertas na Terra com o propósito de trazer
esclarecimentos. Bem-vindos os cantores, mas também bem-vindos os políticos que faliram, que clamam por misericórdia, que precisam de uma voz para poder fazer mudar os destinos das nações, para acabarem com a corrupção do ser humano por ele mesmo, que não constrói riqueza, roubando seu próprio povo, sua própria família, mas empobrecendo seu espírito, que chora e clama por perdão e que precisa de uma voz. Somente os espíritos, os mesmos que foram os políticos do passado, para poder trazer aos que aí estão a gravidade da exortação à morte, dos espíritos em prova para a sua evolução. Brincar de Deus é a falência de uma mente e de uma nação. Brincar com o poder lhes confiado é trazer danos às próprias encarnações. O espírito que desencarna sofre as consequências da sua própria vida, da sua própria criação, pois reencarnaram para cumprirem uma missão. Assim como os médiuns reencarnaram com a missão de dar voz a esses irmãos, para não haver choro e lamentação após desencarne desses irmãos. Médiuns e mediunidade, humildade e concentração. As casas espirituais na Terra são o farol da espiritualidade, o farol do Cristo. É o que vai alumiar seu caminho na hora do sofrimento, da dor, na hora em que não houver nos homens nenhuma resposta ao seu sofrimento. Mas, ao longo desses milênios, os médiuns foram preparados para essa mudança cíclica. Mas até onde as palavras vão ficar perdidas nos berços espíritas? Até onde precisará de um Paulo apóstolo reencarnar com toda a sua forma bravia de levar aos gentios da era moderna a nova luz que fez-lhe cair do cavalo da ignorância? Ora, esta
o que estão fazendo com os cristãos, com seus irmãos. Cada um reencarnou com uma missão. Joana de Cusa financiava as viagens do Cristo, dos apóstolos, reencarnou na terra com esta missão. Francisco de Assis não atendia apenas aos mendigos, mas também os foragidos, os ex-presidiários, os viciados, os obsidiados, os excluídos da sociedade dita como religiosa, que não acolhiam os seus próprios filhos. E criticavam Francisco por assim o fazer numa casa tão pequena, tão empobrecida, mas tão iluminada de amor, que pela fé fazia converter aqueles que quantos crimes haviam cometidos, mas encontraram ali a redenção de um Senhor que em vida rica se convertia à doação pela fé. Aos meus irmãos em trabalho, na longa viagem até aqui, onde os seus irmãos e amigos, socorridos no vale dos umbrais, pela oração, conseguiram ouvi-los e um pequeno lenço de fé lhes aliviaram a dor e estão seguindo para tratamento e recuperação. As casas espirituais são os faróis que a humanidade precisa, que os governos, que os governantes, que os economistas, os cientistas, os médicos, os vigilantes precisam saber que a vida continua e que aqui não há sentença de morte para a anencefalia, não há morte para os doentes da alma, não há morte até mesmo para aqueles que julgados são condenados. Jesus quer falar com cada um de vós. Quem poderá impedir que meio há de impedir? Apenas fé. Fé.